ver se agora a Lília aparece. Oi, Bel. Oi, Pri. Oi, Vanessa. Só colocar o tema aqui enquanto a Lília não entra. Ué, Bel. Vocês estão me escutando, gente? Deve ser o seu. Oi, Virgínia. Deu? Ué, gente, cadê a Lília? Esse assunto interessa, né, gente? A mulherada toda aqui. Vai. Aí, tá vendo? Tô ficando no escuro. Uai, gente, nem que falta de graça. Falta de graça mesmo, Deus me livre. Você vai ver minha risaiada. Pois é. Não. Nossa, O que será que é isso? Eu vi uma live sua que apareceu isso também. É uma live com a menina da aromaterapia, não foi? Foi, o dela foi toda assim, no escuro. Então vamos lá, né? Eu vou fingir que eu tô te olhando. Pra gente não perder a empolgação, né, para fazer, a gente faz assim mesmo, para não ficar saindo e voltando, para o pessoal não perder a paciência, né, gente? Senão vocês vão ficar aí toda hora entrando e saindo. Mas eu vou olhar se é o meu celular, né? Vou fazer uns testes essa semana para não dar isso, porque as pessoas gostam, né, de ver a gente mesmo brincando, rindo. Aí essa provavelmente vai ficar salva mais no Spotify do que no YouTube. Eu não tô conseguindo gravar, eu não sei o que tá acontecendo no celular. Entendi. Bom, mas todo mundo já conhece a Lília, né? A Lília hoje eu acho que é a nossa quinta live. Não é? Nossa, delícia. Né? A gente já fez várias. E então, né, me apresentando novamente, eu sou Viviane Nascimento, psicóloga, consteladora sistêmica familiar. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos e a constelação. Só que eu vou abranger todos os tipos de relacionamento. Não é só o relacionamento de casal. Isso, é isso que eu queria deixar claro. Porque são muitas coisas, né, Vivi, que acontecem num relacionamento, né? São muitas. Eu vou me preparar para fazer 2 lives de relacionamento, que é muita coisa, gente. É muita coisa. Isso se for 2 só, né? Isso se for 2. Amores, boa noite. Desculpa aí ficar no escuro. Vocês vão escutar a minha risaiada mesmo, minha voz, que eu percebo que minha voz é alta demais. Toda vez que eu escuto os vídeos, Vivi, eu fico assustada. Eu fico gravando os vídeos. Eu escuto assim, parecendo que eu tô gritando, gente, mas sou eu mesma, eu sou assim, vocês me perdoem. Então, boa noite, sejam bem-vindos, muito obrigada. E desculpa só essa fase aí de internet, né, dando pau nas lives. Mas vamos assim mesmo, com muita energia boa e muita coisa pra vocês perguntarem aí, tá? Fiquem à vontade. Hoje nós vamos abrir para perguntas também, tá, gente? Pode perguntar. Se estiver dentro da minha alçada, eu respondo. Mas escreve textão, assim, meu namorado, não. É verdade, porque fica difícil a gente ler. Por que a gente está falando que hoje a gente abriu para perguntas? Porque nas outras eram tantas coisas para falar, se a gente parasse para cumprimentar vocês, responder, ler os textos, a gente perdia o fio da meada. Então hoje, como já é mais livre, né, Vivi? O assunto já é um pouco mais amplo, não tem tanta informação igual as outras, então dá para a gente ler.
Mas se for tipo uma consulta, olha, aconteceu isso com meu namorado, nanana, aí a gente fala no direct. Não, e outra, porque assim, eu só vou saber o que acontece na sua. No seu caso, eu só vou poder te fazer um conselho, te dar um conselho se eu fizer a sua própria constelação, porque cada caso é um caso. Então, primeira coisa, tudo que eu falar aqui não é para levar ao pé da letra, tudo na constelação é geralmente. A constelação, eu só sei exatamente falar o que é qual é a sua questão, onde está a raiz da sua questão quando eu olho para a sua questão. Né? Então, assim, claro que você pode se identificar com as coisas que eu vou falar, vão cair fichas, mas eu só sei do que se passa no seu, olhando para a sua constelação, né? Porque igual, às vezes as pessoas, né, tá conversando com a gente, quem é psicólogo vive muito isso, né, Vivi? A gente tá num bar, tá numa festa, aí a pessoa fala, nossa, Lívia, acontece isso comigo, o que você acha que é, né? Então, assim, é muito resumido ali um problema desse tamanho, né, às vezes um problema grande, pra gente olhar só para um contexto muito pequeno. Então, façam perguntas, fiquem à vontade, caso a gente não consiga explicar exatamente por conta disso, do contexto, conversa com a gente pelo direct, né? Pode mandar mensagem, tem a informação do celular da Vivi lá no Instagram. Podem mandar mensagem no meu direct também, tá bom? Mas fiquem à vontade. É isso aí. A Lourdes, ela participou da minha última, ela fez várias perguntas pertinentes. Gostei bastante. Pode fazer perguntas também, viu, Lourdes? Então, primeira coisa que eu vou falar é sobre relações. As nossas relações, as relações que eu vou falar hoje são das relações de igual para igual. Quem são essas pessoas de relação de igual para igual? São as relações de casal, são as relações entre prestador de serviço e cliente, numa empresa onde você trabalha, o seu chefe, você, tudo isso, entre irmãos, entre amigos, tá? Todas essas relações entram, a lei que mais é afetada, que mais a gente pode olhar na constelação, né, a respeito dos relacionamentos entre pessoas de igual tamanho, é a lei do equilíbrio entre o dar e receber, né? Então, tem que haver esse equilíbrio de trocas. Então, um dá e esse fica feliz, ele quer retribuir, e aí ele retribui, aí o outro retribui, e aí você dá um pouquinho a mais, e dá um pouquinho a mais, e dá um pouquinho a mais, e aí existe... Aí a gente vai formando um relacionamento, né? Uma relação. Aí serve para todos esses casos de pessoas de igual tamanho, né? Que são esses que eu disse anteriormente. A relação hierárquica entre pais e filhos, entre avós, os que vieram para trás com a gente e os nossos filhos, é diferente. Então, nessa relação os pais dão, o filho recebe, né? Para trás também. Então, essa relação não existe o equilíbrio. Tem uma forma que a gente consegue equilibrar um pouquinho esse tipo de relacionamento, essa relação entre os nossos pais e nós mesmos. Quando a gente tem filhos ou quando a gente pega esse presente, que é a vida que eles nos deram, e a gente vive essa vida da melhor forma possível, tendo nossos projetos de vida, tendo nossos filhos, tendo nossa família. Eu gosto muito de falar que o Bert Hellinger, ele não teve filhos, mas ele criou um bem para a humanidade, né? Ele criou a constelação. Então, é melhor do que ele ter deixado um filho, é ele ter deixado essa herança para a gente. Que ela vai durar muito mais do que 100 anos, que talvez é o que duraria um filho, né? Então, e ainda faz transformações na vida de muita gente. Então, viver de forma saudável e produzir, né? Aí que seja um filho, seja um projeto, um bem para a humanidade, né? Sim, que seja o que for. A premissa viva a sua vida da maneira melhor possível, né? Assim, desfrute desse presente que seus pais te deram. Então, tá. Então agora vamos falar um pouquinho de relacionamento de casal.
Para um homem, eu vou falar de homem e mulher, mas vocês coloquem aí, a homossexualidade também pode entrar, pode ser mulher e mulher, homem e homem, e eu vou falar no feminino porque eu sou mulher. Mas todo mundo vai encaixando aí dentro no relacionamento do que você vive, né? Dentro do relacionamento que vive, dentro do que você é. Então, nós viemos do nosso pai e da nossa mãe. Nós somos metade o nosso pai, metade a nossa mãe. Então, 50% nosso é o nosso pai e 50% nosso é a nossa mãe. Então, o que acontece muitas vezes, em muitas constelações? Vem gente querendo curar os relacionamentos. Só que quando a gente vai colocar a constelação da pessoa, a pessoa, por exemplo, porque o pai traiu a mãe, é como se ela toma partido pro lado da mãe e aí ela rejeita o pai. Só que no fundo, no inconsciente dela, ela quer amar esse pai. Só que por amor e por lealdade à mãe dela, a pessoa não se dá o direito de amar o pai, porque ela acha que se ela amar o pai, a mãe vai ficar chateada. Só que isso é uma interferência no relacionamento do casal. E quem chegou antes? Então, aí tá vendo que o negócio é complicado? Que eu tenho que ir puxando várias coisas. Quem chegou antes no sistema? Numa relação de casal. Quem chegou antes? O casal, né? Então, quem chegou antes de você? O seu pai e sua mãe. Então, por isso eles são maiores que você. Então, se você está lá interferindo na relação do casal ou tomando partido na briga do casal, é como se você só se amasse 50%. Mesmo que a sua mãe faça tudo por você, tenha dado tudo por você, você só vai ser completo ou completa se você conseguir se conectar com esse pai. Né? E essa é uma dificuldade que eu vejo em muitas pessoas. Acontece muito grande, Vivi. As pessoas às vezes fazerem a constelação e falarem assim: Lília, eu não consigo amar meu pai, Lília, eu não consigo amar minha mãe. É diferente, gente. A questão do amor, né, esse amor que a gente fala de consideração, de retribuição que a gente vive, é um amor que ele foi construído, foi plantado. A constelação, ela não trabalha com essa questão de julgamento. Então, reconhecer o pai, é parar de julgar o pai ou a mãe, né? Você pode elaborar melhor isso, mas é porque as pessoas, é muito bom essas lives, que a pessoa sai muito perdida, né? Nossa, eu tenho que amar as pessoas, eu tenho que chegar para ela e falar com ela. Não é bem assim. É uma questão do inconsciente, né? Não tem nada a ver com amor. Quer dizer, tem a ver com amor, óbvio. Não esse amor que a gente... Porque mesmo que a gente não tenha conhecido o nosso pai, isso, a gente ama o nosso pai. O amor tá lá dentro. Existe o amor. Mas a gente não reconhece ele. Mas o amor tá lá dentro. Mas é assim... Mesmo que seu pai tenha sido o pior homem do mundo, pior homem do mundo, como você veio dele, você quer amar ele. Você quer. Entendeu? Mas não necessariamente você precisa amar ele. Não é assim. Se você não amar o seu pai, você não vai ser feliz no seu relacionamento. Não é isso. O que você tem que ter em relação a esse pai? Você tem que ser grato à vida que ele te deu. Ponto. Isso é suficiente. Por quê? Porque ele te deu tudo. Tudo que você tem é sua vida. Isso. O resto, você corre atrás. Então, não necessariamente, você não precisa conviver, você não precisa amar, você não precisa nada. Você precisa ser grato, porque graças naquele momento da conexão do seu pai com a sua mãe, você surgiu. Se não fosse o seu pai e a sua mãe, você não estaria nesse mundo. Eu lembro de algumas frases de constelação que a gente fez junta, né? E você deve ver isso o tempo inteiro. Da pessoa fala assim: eu não tenho pai. Aí a Vivi fala assim: você tem pai. Não tem como você ter vindo ao mundo sem pai. Você pode não ter conhecido, convivido, ele pode não prestar, né, na sua concepção, mas você tem pai. Então, muita gente tem isso, né, Vivi? De chegar e falar assim: eu tenho minha mãe é tal. Você escreveu, foi maravilhoso, eu vi esse texto. Essa semana, né, falando assim, gente, mesmo que a sua mãe tenha comprado o esperma, ou alguém doou o esperma, tem aí um pai.
Não tem jeito. Eu brinco com a ciência, eu falo, você é filho de chocadeira, por acaso? Não é. Ainda não existe esse jeito de se fazer um filho sem um pai e uma mãe. Sem um espermatozoide e um óvulo. Não existe. Todo mundo tem um pai e uma mãe. E mesmo que as pessoas fiquem chateadas com isso, é por isso que eu amo as lives, para deixar muito claro. Mesmo que as pessoas fiquem muito chateadas com isso, né, com o que a gente está falando, a constelação não está aqui para fazer com que você ame todo mundo, da família e tudo mais. É só para você entender. Eu dou um exemplo. Eu dei um tempo atrás, né, Vivi, que é como se fosse uma instituição física, né? Você tem, vamos supor, uma empresa de roupa. Então, você precisa de determinados comportamentos dentro dessa empresa para que ela siga. A sua família, a sua vida é a mesma coisa. Então, o Bert Hellinger, ele estudou formas de lidar com aquela família para que você tenha uma vida que flua. Então, se você é um dono de uma empresa de roupa e você é autoritário, você não respeita seus funcionários, o seu pai foi o dono e você começa a brigar com ele como se você soubesse mais do que ele, qual que é a tendência dessa empresa? Falir. Né? Que qualquer tendência da relação. Na empresa, cada um tem seu lugar, cada um tem sua função e tem a troca, né? A relação também entra empresarialmente, também dá para fazer. Então tem a relação de trocas, cada um tem sua função, cada um tem seu lugar, igual no sistema familiar. O pai você pode não amar o chefe. Não. Contanto que você respeite hierarquicamente, que você honre, né? Aquele trabalho que é seu. Tá tudo certo, né? E a constelação é exatamente isso, né? O que a gente estuda ela? As leis dela regem uma boa qualidade da sua vida. Você aceitando ou não essas regras, né? Foi muito estudado e a gente vê o resultado. Né? E Bert Hellinger não só estudou, como ele estudou na prática, né? Ele foi confirmando na prática, né? Então, e é o que a gente vê também, mais comprovado, né? E é o que a gente vê, né? É o que a gente vê total, né? Então, voltando lá na situação, se você, voltando lá, no seu pai e na sua mãe, se você julga os seus pais, se você não honra os seus pais, você vai para uma relação, você não vai 100% para uma relação maduro e completo. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar a sua outra metade. Buscar a outra metade não existe nessa vida. Você vai encontrar. É lindo, romântico, mas não existe. Isso é o que eu vou falar aqui agora, buscar a outra metade. Então, você vai inteiro, como adulto, compartilhar a vida com outra pessoa inteira como adulto. E aí vocês vão conseguir ter um relacionamento saudável. Se você vai para um relacionamento buscando aquilo que você não teve do seu pai, por mais que a pessoa te dê, nunca vai ser suficiente. Por quê? Porque você não está buscando na pessoa, você está buscando no seu pai. Então é isso que atrapalha muito os relacionamentos. Então, se a gente não está resolvido no nosso sistema familiar, se a gente não está resolvido da gente com a gente mesmo, a gente vai para as relações doentias. As relações de filhinha do papai com a filhinha da mamãe. O que é o filhinho do papai com a filhinha da mamãe? A menina que... filhinha do papai com a filhinha da mamãe. É a menina que não tomou o pai e busca o pai. Ela não conseguiu tomar o pai, que eu expliquei da última vez, né? Ela não conseguiu tomar o pai e aí o menino não conseguiu tomar a mãe. Então o menino fica vidrado na mãe, a menina fica vidrado no pai e o casal se conhece. Aí eu faço as mãozinhas, viu, gente? É assim. Aí o casal
invés de ir de frente um pro outro, eles vão assim, ó, de costas um pro outro. Porque a mulher tá olhando pro papai dela, o homem tá olhando pra mamãe dele. E aí, o casamento dá certo. Por quê? Porque nenhum dos dois precisa olhar um pro outro. Por quê? Porque os dois têm permissão pra ela olhar pro papai e ele olhar pra mamãe. Só que aí um vem e faz constelação. Esse aqui vem e faz constelação. Ele viu que ele tava olhando pra mamãe dele, ele fala assim, nossa... Não, vou resolver isso aqui com a minha mamãe, eu quero uma esposa, eu quero olhar pra minha mulher. Ok, resolvo com a mamãe, olho pra mulher. Aí eu olho pra mulher, cadê a mulher? A mulher não olha pra ele, e aí ele enxerga a mulher não enxerga ele, e aí acaba a relação. Exato. E aí ele vai construir uma relação onde a mulher vai olhar pra ele. Sim, eu tô falando constelação, mas assim, faz uma terapia, faz uma constelação. Você trabalha, né? Sai do piloto automático. Mas é isso, assim, ele olha pra si, ele vê qual é a sua questão, ele resolve a questão, e aí, quando ele olha pra mulher, a mulher não vê ele. Não vê mesmo. Né? E aí ele vai sair dessa relação, porque ele agora tá inteiro. Agora ele tomou o pai e tomou a mãe, então ele tá inteiro. E aí ele pode ir para uma relação e aí ele vai atrair pessoas que também estão inteiras, né? Porque tem essa coisa da ressonância. Você atrai todos os seus relacionamentos que você atrai, eles são para você, para que você aprenda algo ou para que você veja aquilo que você ainda não foi resolvido em você mesmo. Então, o seu relacionamento é espelho. Igual pessoas que repetem padrões. Eu tenho aí uma amiga aí que tá aí que repete padrão, que você não acredita do padrão que ela é. Mas é igualzinho as histórias. Tipo, há 2 anos ela tá na mesma repetição do padrão. Agora eu acho que ela quebrou. Assim eu desejo. Mas assim, então a pessoa... Por quê? Porque ela começou a olhar para a situação dela, ela começou a se resolver internamente, e quando a gente resolve internamente, a gente se abre para novos relacionamentos mais saudáveis, mais maduros. A gente não vai procurar o nosso papai ou a nossa mamãe lá. A gente vai procurar um homem. Né? Eu vou, como mulher, procurar um homem, não alguém para suprir as carências que eu tenho do meu pai. Alguém para suprir as minhas carências. Né? Exatamente. Não existe a metade da laranja, gente. Não existe a tampa da panela, metade da laranja. Não existe. Aí eu vou falar como psicóloga. Quando a pessoa vai, né, nessa intenção da metade da laranja, né? As pessoas não estão podendo me ver. Mas quando um tá olhando para a mãe, o outro tá olhando para o pai, a relação não flui, né? Não tem, às vezes, uma comunicação saudável, é muita briga. Flui, sabe, Lina? Dá pra viver casado eternamente com o filhinho da mamãe com a filhinha do papai, dá pra viver casado eternamente. É um ciclo, né? A não ser, só separa quando um deles resolve olhar. Agora, quando os dois resolvem olhar e os dois crescem, também eles podem continuar juntos. Entendeu? Pois é, o que acontece é que às vezes, quando as pessoas estão nesse ciclo, né, tem gente que tem resistência. Eu não quero fazer terapia, eu não quero fazer constelação, porque eu não quero separar, mas minha relação não tá boa, né? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa, ela tá incomodada com esse tipo de relação, e aí faz uma constelação, ou ela muda os padrões dela, né? Ou ela começa a procurar realmente uma pessoa inteira. Porque quando você fala essa questão de separação, toda vez eu volto nos meus pacientes. Eles têm muito medo de mudança, né? Então, quando fala assim, vai separar, ou tem a tendência, isso não é, gente, isso não é taxativo, né? Todo mundo que fizer constelação vai separar. Todo mundo tá em mudança o tempo inteiro. Exatamente. Um relacionamento que tem 5 anos já não é mais o mesmo de quando tinha um que tem 10, as pessoas vão evoluindo, as pessoas vão mudando, não pode ter medo de mudança, né? E as pessoas têm essa resistência. Uma coisa positiva. Às vezes fica mudando só para coisas ruins, né? E a mudança na constelação, ela traz um certo alívio para a pessoa, que às vezes ela resiste ali, mas traz um certo alívio que, se ela estivesse resistindo muito, ela ia ficar nesse padrão. Você falou da sua amiga de 2 anos lá no padrão, às vezes ela não quer sair daquilo ali, e aí na hora que ela resolve fazer uma transformação, para ela dá um alívio tão grande que às vezes a pessoa fala assim comigo, nossa, Lília, se eu soubesse, eu já tinha feito isso há muito tempo. Né? E às vezes sabia, né? Percebi isso. Eu vejo muita gente falando assim, mas eu já, isso tudo que aconteceu, que mostrou aqui, eu já sabia. Eu já tive, por exemplo, paciente
cliente que falava, Lília, eu sempre soube que minha questão era meu pai. Eu sempre soube que minha questão era minha mãe. Mas na hora que a gente faz a constelação, a coisa é tão profunda que não tem como mais continuar do jeito que estava, né? E às vezes é angustiante um pouco, né? No princípio. Que a mudança é inevitável. Aí eu separei de falar, eu não sei se você passou a bola pra mim ou se você não passou, mas tudo bem. Porque aí eu tô aqui nesse... Pode falar. Ô, gente, se vocês quiserem ver a Lília, a gente tem várias lives aqui no VN Constelar, é só ver as próximas, ver as de antes. Porque hoje não sei o que aconteceu, o negócio travou, essa semana tô vivendo essa situação com o Instagram. Fazer o quê, né? O Instagram deve estar falando assim, não, você tá fazendo demais. Demais, pois é. Mas eu fico pensando nisso, falando, será que eu tô fazendo demais? Mas eu vejo gente fazendo 2 lives na semana, no dia. Eu acho que isso é um presente que a gente pode entregar para as pessoas. Eu falo que tudo que essa pandemia tem muita coisa pra gente olhar de boa que ela trouxe pra gente, que a gente está entregando muito do nosso trabalho gratuitamente, porque aqui só basta ver, ainda fica gravado, né? E são conhecimentos que vão caindo fichas e a gente vai se dando conta de muitas coisas, porque a constelação ela fala muito do tornar consciente aquilo que está inconsciente. Exato. E ela faz conexões que você nunca sozinho, talvez, conseguiria fazer. Né? Eu tenho um cliente que eu comecei a atender ele essa semana passada. Ele falou assim, aí a gente foi fazer a segunda sessão essa semana, ele falou assim, você fala coisas comigo que eu me acho muito inteligente, mas eu nunca consegui fazer esse tipo de acho aquilo que você me falou. Por quê? Porque realmente parece maluquice, né? Tipo assim, não é que parece maluquice, mas é assim, você nunca vai imaginar que um problema profissional pode estar relacionado com o aborto que a sua mãe teve, entendeu? Você não vai conectar isso, né? Você não vai conectar isso. Não necessariamente tudo tem a ver com isso, viu, gente? Cada caso é um caso. Você tem sempre que frisar isso para as pessoas não acharem que né? Nossa. Vai lá e pergunta pra mãe, não, mãe, e aí? Você tem aborto? Aí eu estava explicando essa questão do aborto hoje. Tem uma pesquisa, Vivi, que mostra que muitas mulheres passam por essa experiência do aborto sem saber. Tá? Foi uma pesquisa que foi realizada mostrando, né, que no corpo da mulher, às vezes, ela engravida, perde e vem como se fosse uma menstruação e ela nunca vai saber isso. Ela não vai saber, não tem essa... porque as pessoas pensam no aborto sempre de uma forma muito negativa, né? Que a pessoa provocou e tal, mas tem muito aborto que a pessoa não sabe que teve, né? Descobre quando tem uma cólica e tal, às vezes nem tem cólica. Às vezes teve um aborto ali e ninguém sabe. Tem um aborto espontâneo, né? Que a pessoa tá lá, já tá curtindo a gravidez e tal, e tem um aborto. E tem o aborto provocado. Mas quando a gente fala de aborto, todas as pessoas ficam muito chocadas, né? Então eu gosto muito de explicar, às vezes, né, para a pessoa que não é essa questão tão negativa quanto as pessoas imaginam, né? E eu já sofri um aborto que eu lembro que quando eu comentei, que eu falo demais, né? Então eu comentei com algumas pessoas e eu descobri que todas as pessoas que eu tinha comentado tinham sofrido aborto, só que eu não sabia. Então é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Né? Então a gente tem que tentar ampliar um pouco o leque do sentimento que a gente tem em relação a algumas situações, né? Essa do aborto, por exemplo, aparece muito isso na constelação e as pessoas ficam um pouco chocadas. Muito, e fala assim, mas como que eu vou saber se isso aconteceu? Eu falei, às vezes nem a sua própria mãe sabe. Às vezes nem o seu pai sabe. Né? Às vezes seu pai passou o carnaval num certo lugar, a moça engravidou, né? Sei lá. A moça engravidou, fez um aborto, ele nem sabe o que se passou. Exato. Então, isso que a constelação também. A constelação não é para investigar o passado. É só para saber aquilo que tá te travando, né? Aquilo onde está a raiz dessa questão. Isso. E aí você apenas aceitar e reintegrar aquela pessoa que não pode vir, aquela vida que não pode vir. É só isso. Não precisa ligar para a mãe, ligar para a tia e vasculhar, né? Igual a cliente que a gente atendeu
outro dia aí, né, Lília? Eu falei, não vai perguntar pra sua mãe. Exatamente. Assim, não é problema dela, não é problema seu. Tipo, apenas o que você tem que fazer é incluir esse irmão no coração. E ponto, acabou. O que eu acho bonito é isso, quando você entra também nisso, quando você entra nisso também, pode ser que a sua mãe venha te contar do nada, né? Mas deixa com ela aquilo que é dela, né? Então, vamos voltar aqui para os relacionamentos. Então, Sim. Eu tava falando da filha do papai com a filha da mamãe, eu queria falar outra coisa de relacionamento aqui também. Perdi. Tá, vou falar de outra coisa. Vou falar da importância. Tem duas premissas utilizadas na constelação para os julgamentos, para os relacionamentos, que é para todos os relacionamentos, né? É uma premissa da constelação, é uma forma de agir que a constelação prega, que é o não julgamento e a gratidão. Então, o não julgamento você não, por exemplo, quando você julga sua mãe, quando você julga. Ô, Lilian, vai lendo as. Sim, eu tô aqui, da Lourdes mandou. Que eu tô falando. Pode terminar o seu raciocínio, eu falo dela. Então, por exemplo, se você julga a sua mãe, ok, você julga sua mãe. Ah, minha mãe é bagunceira. Ah, minha mãe é bagunceira. Não, sei lá. Ah, minha mãe. Você julga sua mãe, alguma coisa. Ok. Aí. Se você for pensar... Pode falar, minha mãe é grossa, por exemplo. Minha mãe é grossa. Mas aí, quando você vai olhar para o sistema familiar da sua mãe, e você vai olhar para sua avó e para o seu avô, o seu avô era tão grosseiro que ele batia na sua avó. A sua avó não era. Mas aí, chega na geração antes ainda, a sua avó era grossa, o outro avô era grosso. Então, a gente não sabe... A gente não pode julgar porque a gente não está na pele da pessoa, porque a gente não sabe a história da vida inteira da nossa mãe. A gente só conhece a nossa mãe enquanto a gente vive. E mesmo assim, olha quantos anos ela viveu antes disso, né? Olha os pais que ela teve, olha como ela viveu a vida. Então, às vezes, se a gente estivesse na própria pele dela, no mesmo lugar dela, né? Ou sei lá, você julga sua mãe porque você descobriu que ela fez um aborto. Não, vou julgar minha mãe porque não pode, isso é um absurdo. Não pode fazer aborto, tá errado. Não. Isso. Ou você pode julgar em outras coisas também. Por exemplo, eu tive paciente que falava assim, minha mãe não gosta de mim, minha mãe gosta muito mais do meu irmão e tal. E aí vai fazendo terapia, vai fluindo algumas coisas, e aí ela, um belo dia, resolveu conversar com a mãe, e a mãe falou, nossa, o dia mais triste na minha vida foi quando você ficou doente, e eu tinha que te ver de uma janelinha e tal, eu nunca sofri tanto na minha vida, isso é pro resto da vida, eu nunca mais vou esquecer. E aí ela ficou emocionada, ela chorou e tal, porque ela falou, Lília, eu achava que minha mãe nem se importava comigo. E ela fala que o momento mais triste da vida dela foi quando ela ficou longe de mim e eu estava doente. Então, assim, a gente julga, às vezes, a pessoa não gosta de mim, minha mãe é isso, meu pai é aquilo outro, e você não sabe, né? Às vezes é só uma forma sua de interpretar o comportamento dele e tal. Então, tem vários tipos de julgamento, né? Tem esse de achar que a pessoa... ali na infância. Eita, foi mal. Pode falar. Não, é isso mesmo. Pode continuar. Né, assim, foi um momentinho ali da infância que você falou, ela não gosta de mim, pronto, você agarrou nessa crença e levou ela pro resto da vida. Quando você ouve isso, quebrou tudo. Mas imagina, você sentir que você é rejeitado pela sua mãe a vida inteira, sendo que foi só um equívoco infantil, né, da sua criança lá. Achando que não é amada, né? E o que vira o julgamento? Que aí, como ela acha que a mãe não gosta, aí a mãe tá ali e não escuta o que ela fala, tá vendo? Ela não gosta de mim. Aí ela vai pedir uma ajuda pra mãe, a mãe não pode ajudar, e ela fala, tá vendo? Não tá me ajudando porque não gosta de mim. Então, essa é a questão do julgamento dela. Exatamente. Então, esse ela vai buscar, eu tenho que estar certa, porque eu tô muito certa. Minha mãe não gosta de mim, então deixa eu ver, qualquer coisa que ela fizer que ela não vai fazer por mim, ela não gosta de mim. Não gosta de mim, né? Até você entender os motivos dela, né? Dela se comportar assim. E o que acontece também? Lembrei outra coisa que eu ia falar de relacionamento. Então, voltando no julgamento. Então,
O não julgamento é muito importante. É muito difícil. Por quê? Porque a gente julga tudo e todos o tempo inteiro, né? Tipo, você acorda e você pensa, ai, tá frio, ai, tá calor, ai, tá sol, ai, tá chovendo. A gente tá julgando o tempo inteiro, né? A gente coisa assim. vê uma imagem, feio, bonito. Então, o julgamento faz parte da gente como ser humano. Então, é um treinar o não julgar. E aí você conseguir ir além. De você chegar a não julgar um assassino, você chegar a não julgar um pedófilo, você chegar a não julgar... Né? Aí a gente vai além ainda. Mas a primeira questão é, tipo, os pais. Né? Primeiro, quando você começa a treinar, treina nos pais, treina nos outros, treina nos seus amigos. Por quê? Porque quando a gente aprende o não julgamento, a gente consegue olhar com um olhar mais amoroso para as pessoas. Por quê? Porque a gente não sabe o que elas passaram na vida, né? Às vezes a gente está julgando lá a pessoa, falando, pessoa fútil, você nem conhece a pessoa. Você não sabe o quanto ela teve que trabalhar para ela poder ter as coisas que ela tem, que ela gosta de tirar foto para mostrar. Qual é o problema? Né? Assim, então, assim, ou gordo, você vai lá e fala, nossa, pode fazer pergunta, Fabrício. Nossa, pessoa gorda, nossa, que desleixada. Nossa, não, gente, a gordura, você está carregando um amor ali tão profundo pelo seu sistema familiar e a pessoa pode estar tentando fazer de tudo para emagrecer e não consegue. Porque ela ainda não chegou na cura interior ali do que realmente causa essa obesidade. Porque aí a pessoa emagrece um tanto, ela volta a engordar tudo de novo. Ela faz redução do estômago e ela consegue engordar novamente. Então, a causa da obesidade está numa dor profunda ali, está num vazio profundo que a pessoa preenche com a comida, entendeu? Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é um abuso que a pessoa sofreu, não sei do que se trata, mas a gente não pode julgar as pessoas, entendeu? Por isso, nem as histórias das pessoas, por mais que a gente conheça as pessoas, nem assim a gente pode julgar, porque a gente não está no corpo dela, não está na vivência da infância dela, a gente não está lá. Então, Vivi, dá um exemplo para mim da pessoa, por exemplo, que julga pai, mãe, qual a tendência de acontecer? Não é um exemplo, isso é um fato constatado. Julgou, emaranhou. Então, se você julga sua mãe, você vai fazer igualzinho ela. Igualzinho ela. Tudo aquilo que você julga no outro, você vai repetir. Por quê? Porque julgamento é uma forma de exclusão. Então, se você eu vou contar um caso. Tem uma cliente minha. Tem vários. Eu tenho uma cliente minha que ela julgava o pai dela porque ele era alcoólatra. E julgava, e tinha vergonha dele, e julgava o pai dela, e ok. Aí, ela casou com um homem, falou, ele não bebia. Casou com um homem e falou, ótimo, maravilhoso, enfim, eu não vou ter outro alcoólatra na minha vida. O que acontece? 5 anos depois do casamento, o marido começa a beber. Nossa. Ok, tá, né? Continuou, ok, mas mesmo julgando o pai, julgando o marido. Ok. Quando ela tem os filhos e os filhos crescem, os 3 filhos bebem. Nossa. Então, quanto mais a gente julga, mais a coisa volta pra você. De outras formas, mas ela volta pra você. Se não é você mesmo que repete, o seu filho vai repetir, as pessoas próximas do seu marido vai repetir, as pessoas próximas a você vão repetir. Posso te dar um outro exemplo também bem chocante? Uma pessoa que julgava, uma paciente que julgava a mãe. Essa paciente era muito doce, viu, gente? Quando a gente fala julgamento, não achem que é aquela pessoa grosseira, não. O julgamento é muito simples, a gente julga mesmo, assim. Quando a Vivi falou assim, tá muito calor, tá muito isso, muito aquilo. Sabe quando você fala assim, que a pessoa fala, nossa, tá frio demais? Ela fala, que isso? Não tá tão frio assim, né? É diferente quando você fala assim, nossa, eu estou sentindo frio.
né? Quando você não acha que aquilo ali é uma verdade concreta, né? Aquela verdade é para você. Então, o julgamento que eu tô falando é uma pessoa muito doce, muito amorosa, uma gracinha, só que ela julgava a mãe, porque a mãe apanhava do pai. E o pai era muito agressivo, batia nos filhos e tudo mais, batia mesmo, né? Batia com força. E aí ela falava, gente, não é possível. Aí, quando ela era nova, ela falava, mãe, por que você não se separa do meu pai? Aí a mãe justificava várias coisas, né? Não só dinheiro, várias coisas. E aí, gente, o que aconteceu? Com quem que ela casou? Ela casou com um cara que... Exatamente. Né? E ela apanha muito até hoje e tem muita dificuldade de sair desse relacionamento, né? Então, assim, aí já tentei fazer constelação, já tentei fazer várias coisas e existe ali várias dificuldades. Mas ela fala comigo, ela fala, Lilian, eu sempre falei com minha mãe, né? Por que não separava, não sei o que, eu brigava com minha mãe e hoje eu me vejo exatamente igual a ela. Né? Então, assim, é muito impressionante. Ainda tem gente que ainda repete pior, né? É igual assim, você julga o casamento do seu pai, da sua mãe, você fala que seu pai e sua mãe, não sei como que eles estão juntos, que casamento horrível, mas o casamento tem 50 anos. E você nem casou. Ou às vezes você casou, ficou 10 anos casado e já separou. Então, quem é você para julgar a relação dos seus pais? Quando você julga, você se acha melhor e maior que seus pais. E mais capaz de viver aquela situação que você não viveu ainda. Aí você vai ver, para ver que não é tão simples assim. Lê aí, no meu ponto de vista, uma pessoa tem medo de entrar em um relacionamento com outra que já falou que quer ela. Por quê? Peraí. Ah, tá. Vilela Fabrício. No meu ponto de vista, uma pessoa tem medo de entrar em um relacionamento com outra que já falou que quer ela. Por quê? Eu não entendi, Vilela. Não, por exemplo... A Lúcia também quer. Por exemplo, deve ter uma moça que ele quer namorar, porque isso aí você tá perguntando de você mesmo, né? Tipo assim, um amigo do amigo. Deve ter uma moça que ele quer namorar e ela falou que ela tem medo de relacionamento e ele falou que quer ela. Por que ela não quer ele? Porque ela fala não pra ele. É isso, Fabrício? Aí é complicado, a gente vai ter que fazer uma sessão, né? Para saber. A Lourdes perguntou, interessante. Interessante é poder conhecer mais sobre constelação e o que ela proporciona de bem para a pessoa. Eu tinha muita vontade de saber mais sobre isso. Nós fizemos 4 constelações, constelações a gente já fez várias. 4 lives sobre, né? Tá no meu YouTube, Lilian Mara Psicóloga, tá no Instagram da Vivi, né? Baixa lá para poder ver. E tá também no Spotify, tá? A gente deixa também para vocês. A gente fez um falando só sobre constelação. Isso. Só sobre o que é a constelação. Aí cada ordem da ajuda são 3 ordens: pertencimento, hierarquia, equilíbrio entre dar e receber. As 3 a gente fez uma live para cada lei do Bert Hellinger. Uma live de pertencimento, uma live de hierarquia, uma live do equilíbrio entre dar e receber e uma live explicando a constelação em geral. Entendeu? Sim. Então tá tudo lá, só assistir. E aí ela perguntou, mas não tem a ver o lugar que cada um ocupa na família? Não, mas essa pergunta é antiga. A gente tava cada um tem um lugar na família. Então, lugar do primeiro filho é lugar do primeiro filho, lugar do segundo. Então, você teve um aborto aí e pulou pro terceiro. Na verdade, esse aqui é o quarto, né? Esse aqui é o quarto, ele não é o terceiro, né? Então, cada um tem o seu lugar. Eu acho que ela tá falando dos abortos. Ah, sim, isso mesmo. Que foi antes, né? Então, cada um tem o seu lugar no sistema. Por que aparece o aborto, né, Vivi? Exatamente por isso, né? Às vezes a pessoa tá num lugar, com o peso de um lugar, e ela não tá nesse. E ela não não é o primeiro filho, ou o segundo, ou o terceiro, né? Sim, às vezes ela tá ocupando o lugar de primeira filha e na verdade ela é a 5ª filha.
Que isso uma tudo faz pessoa diferença. demonstra total interesse em outra pessoa, mas a outra ele fez a pergunta parece aqui, ó. ter medo ou receio. É sim. Ué. Na opinião de vocês duas, uma pessoa demonstra total interesse em outra pessoa, mas a outra parece ter medo ou receio. Qual a sua opinião sobre isso? Ah, tá. A pessoa tem medo de se relacionar. Ela gosta, mas tem medo de se relacionar? A pessoa tem medo de se relacionar. Ó, Não, tem vários. Só vou saber colocando sua constelação pra eu ver. Mas assim, o medo de relacionamentos pode ser que ela tenha sido magoada muitas vezes ao longo da vida, né? Ó, tem outra pergunta. Pode ser que ela esteja insegura em relação, ou pode ser que ela ainda não. Ela pode ter vários traumas, né? Ter vivido pode ter relacionamentos traumas, né? De relacionamentos passados. Ou não confia, às vezes, né? Ela tá com você ou tá com. Ou ela não tá com você? Enquanto ele responde, a Lourdes perguntou, eu passei por uma situação semelhante. Meu pai era muito violento, batia na minha mãe e em nós também. Bem, imagina o meu medo de me casar. Aí, ó, a Lourdes também tá dando até a resposta. Aí, imagina o meu medo de me casar e ter uma família assim. Por isso dou graças ao marido que eu tenho. Aí, ó, que bom. Ela não repetiu. Graças a Deus. Parabéns, Ela não chegou a repetir. Aí, ó. A Lourdes te deu um exemplo de uma das coisas que pode ser, mas só vou saber olhando para a constelação sua, né? E aí no caso dela, ela teve essa coragem, né? Ou então ela confiou, o marido dela mostrou alguns comportamentos, e aí ela confiou de ter um relacionamento com ele e deu certo, né? Mas aqui, se não é tratado... ela falando, ele insistiu e hoje meu casamento é muito bom. 36 anos. Então, Vilela, insiste. É isso mesmo, Fabrício insiste. Aqui, mas falando aqui, por exemplo, mas a constelação, ela vem de geração para geração, entende, Lourdes? Então, se ocorria aquilo e você julga o seu pai porque ele batia na sua mãe, é bom você aceitar o seu destino como foi. Aceitar o destino da sua mãe como foi. Se você julga aquilo pode se repetir nos seus filhos. Entendeu? Porque pode pular uma geração, então com você não acontece, mas pode acontecer na relação dos seus filhos, das suas filhas, não sei. Sim, é sempre bom fechar, né, Vivi? Ela tá aqui na live. Ué, gente, então já faz a declaração aí logo. Já pede namoro aí logo, gente. Vamos fazer a live de relacionamento. Não, gente, que coisa linda. Vai ter pedido de namoro aqui na live. Não. Uai, mas isso tá lindo. Eu nem tô aparecendo, pra vocês verem minha cara. Pelo amor de Deus. Eu já vi esse óculos de vermelho, bem romântica. Fabrício, sabe um pedido que eu acho muito legal que você podia fazer? Falar que vocês dois vão fazer uma constelação. Vocês vão inteiros para a relação. Adorei! Nossa, perfeito, maravilhoso. Vambora. E sempre se abrirem quando tiver problema no relacionamento de fazer uma terapia. Porque é constante, né? A necessidade de mudança, de rever alguns conceitos, ressignificar algumas histórias aí do passado, para a relação ficar assim, brilhante. Ai, que bacana. Então, mas aqui, Lilian, você acredita que tá acabando a live? Ai, meu Deus do céu. A gente começou que horas? Não, mentira. Foi 10 começou 7h30. Foi 7h30. Então, mas entrou e saiu. Deve ter sido umas 7h32. Então tá. Então a gente tem mais tempo, porque eu tava achando que tava acabando rápido demais. Que mais que eu quero falar? Por exemplo, a gente, por uma lealdade ao nosso sistema familiar, a gente repete os padrões. Então, essa coisa que eu expliquei do pai que era alcoólatra, a moça casa com... Uou! Diga assim. Vamos ver se ela responde. Ela deve saber quem é.
Pois é, a gente não vai expor. Se ela quiser se declarar, estamos aqui de olho. Vai ficar gravado, gente. Olha que coisa moderna, né? Agora a gente pedir de namoro fica gravado, né? Ai, que lindo. Nossa, ó, vai... Pode continuando, que aí vamos aguardar se ela vai... Vai ter que convidar a gente pro casamento, hein, gente? Ah, não, com certeza, né? No mínimo um convite. Você estava falando da lealdade, que eu acho que é um tema muito bacana. Por lealdade ao nosso sistema familiar, que lindo! Brigadinho! Que lindo, gente! Ah, não, gente, vai ficar pra história. Lindos! Muito lindos, parabéns, Vamos fazer constelação, Fabrício? Eu sei que é o Fabrício. Você também, Pri? Fazer a constelação. Não, a Pri já fez. Não, então beleza. A Pri tá boa, calma. Aí, então, beleza. Vamos fazer Depois eu quero saber constelação, notícias, viu? Pra você ir inteiro pra ela também. Lindos, é verdade. Que legal. A minha irmã bateu palma aqui. Não, gente, eu queria estar aí fazendo coraçãozinho, coisa mais linda. Deixa eu colocar aqui. Então eu vou fazer por nós. Não. Que lindeza. Lindo. Então é isso, a gente por lealdade ao nosso sistema familiar, a gente repete padrões, né? Assim, então, a mulher, ela não queria de jeito nenhum casar com um homem alcoólatra, e ela busca. Teve um caso que eu ouvi hoje, da moça que ela virou evangélica, ela falou assim, agora que eu casar, o homem não vai beber, então tá de boa, eu vou conseguir um homem que não vai beber. Passou um tempo, o marido começou a beber. Por quê? Porque quando existe o casamento também, se entrelaçam os sistemas. Sim. Então, com certeza ele também tinha essa questão no sistema familiar dele, para ele casar com essa mulher e os dois se unirem, ele, por amor a ela, ele carrega essa carga. Sim. Para que aquilo venha para ela novamente. Porque enquanto ela julga, exclui, mais aquilo aparece para ela. Até que ela possa olhar para aquilo novamente, né? Exato. E ela curar dentro dela. Quando ela cura dentro dela, o mundo ao redor muda, né? Porque todo mundo que está próximo, vai mostrando pra gente aquilo que a gente é. É um espelho, né? E do que a gente precisa entender, trabalhar, aceitar. Você tá me falando isso aí, Vivi, você sabe que eu sempre tenho uns insights, assim, nas nossas lives, né? Às vezes é meio tilelê, meio viagem. Quando a Vivi fala tilelê. E assim, eu lido muito bem com o tilelê, né, Vivi? Eu interpreto o tilelê. Você interpreta muito bem. A Vivi já é mais razão, viu, gente? Eu sou mais viagem. Sabe o que eu tô lembrando aqui que eu acho a coisa mais linda? Quando você fala que a pessoa tem que pertencer. E aí aquele tio, aquele avô que era alcoólatra, que às vezes o neto nem conheceu, o bisneto nem conheceu e repete por amor. Aí eu vou lá quando você conta sobre o... Peraí, deixa eu só ver com o tempo. Tá, 26. Quando o Bert Hellinger vai lá na África e ele vê que quando a pessoa faz uma coisa errada, junta todo mundo da comunidade e começa a falar as coisas boas que essa pessoa fez, né? Aí tudo que ela é de bom e tudo mais. E eu acho que o lance do pertencimento, e aí eu vou falar dessa forma, porque eu não sou consteladora ainda, gente, então me entendam, né? Eu acho que a questão do pertencimento é esse, né? Aquela pessoa que foi reconhecida lá no passado e excluída só porque era alcoólatra, é como se ela só fosse alcoólatra, como se ela não fosse nada de bom. E aí ela veio aqui repetir no seu filho, no seu neto, no seu bisneto, porque você o ama demais. E aí a gente precisa entender que aquela pessoa não é só aquilo ali, né? E aí vem pra gente trabalhar. Então, quando você julga seu pai, que é alcoólatra, você não enxerga o resto que ele é, né, de bom. Então, quando você para de julgar e começa a tratá-lo bem, começa a respeitá-lo, né? Parar de excluir. Lília, porque a aceitação é muito importante, porque não tem como você mudar a história. Não tem mais como. O que você vai ficar fazendo? Você vai ficar brigando com essa história, a vida inteira, excluindo essa história da vida, você vai reverberando aquilo ali, né? Aceitar, gente, tá?
acalma o coração da gente quando a gente aceita. Mas tem que aceitar no coração. No coração. Né? Tem que aceitar do jeito que foi, aquilo que foi, do jeito que foi, no coração. Quando você consegue aceitar, você fica leve. Você não precisa mais ficar tentando resolver a vida da mãe, resolver a vida do pai. Você simplesmente aceita eles do jeito que eles são. Né? O outro também, qualquer outra pessoa, você simplesmente aceita. Né? Porque a todo sua mundo, vida como a Lilian está falando, todo mundo tem defeitos e qualidades. Ninguém é perfeito. Né? Nem os nossos pais não são perfeitos. São homens e mulheres que tentaram ser o melhor que eles puderam, mas eles não são perfeitos. Né? Deixa eu falar mais uma coisa sobre relacionamento. Sim. Tá vendo? É muito amplo. A próxima a gente vai falar de relacionamento. Vou focar só no relacionamento, tá, gente? Quando a gente exclui a sogra, quando a gente exclui a primeira mulher, quando a gente exclui essas pessoas que vieram antes de você, a gente emaranha ali no sistema familiar. Quando a gente exclui uma filha do primeiro casamento, um filho do primeiro casamento, a esposa, a gente se emaranha ali no sistema familiar. Se você julgar a sogra, pensa bem, você julga a sua sogra. Que ela é péssima, que ela interfere na minha relação, não interessa o que você está julgando. O interesse é que você está julgando. Qual que é a fala da constelação? Se não fosse a sua sogra, com o seu sogro, não existiria o seu marido. Então, você tem que ser grato à sua sogra. Não interessa a pessoa que ela é, não interessa o que ela faz com você, não interessa. Se você muda o olhar em relação a ela, eu garanto que ela muda com você. Se você olhar para ela com olhos de gratidão, se você conseguir dizer para ela o quanto você é grato por ela, pela união dela com o marido dela, ter feito o filho maravilhoso que é o homem que você ama, e outra, se você não ama sua sogra, é como se você não amasse metade do seu marido. Não aceita. Né? Ama não, vamos tirar o ama aqui. Não aceita. Se você não aceita a sua sogra, você está excluindo metade do seu marido, porque o seu marido é metade a mãe dele, metade o pai dele. Né? Quando você, os relacionamentos passados também vão sempre pertencer aqueles relacionamentos que houve um noivado, ou que houve um filho, ou que houve um casamento. Todos esses ex-relacionamentos continuam pertencendo ao sistema da pessoa, né? Do homem ou da mulher. Então, se, por exemplo, entra uma segunda mulher, e aí ela vai excluir a primeira mulher, excluir o filho. Não quero que você converse com ninguém, não quero que você saia com seu filho. Agora é só a nossa família. Essa exclusão repercute, às vezes, na própria família dela, nos filhos que ela vai ter com esse homem. Né? Você fala assim, não, eu vivo ótimo, eu e meu marido, eu não preciso da família dele, eu odeio a família dele. Aí, gente, você tá enrascado. Que vai aparecer na família, eu já vi. Se não atrapalhar na sua relação, se não atrapalhar na sua relação, vai atrapalhar na relação dos seus filhos. A exclusão, ela sempre vai voltar. Não sabemos de que forma, mas ela sempre vai voltar. Sempre virá um descendente representando as exclusões que a gente fez no passado. Então, a gente está pagando hoje, entre aspas, tá? Que a gente faz por amor, é um amor inconsciente, a gente faz por amor, a gente está pagando hoje as exclusões dos nossos antepassados. Você já viu essas frases que a gente costuma escutar, né? Nossa, fulano tá pagando língua, né? Isso é direto, né? Porque às vezes a pessoa pode não acreditar, né? Não, coincidência e tal. Tá pagando língua, os filhos pagam língua pelos erros dos pais, pelos julgamentos dos pais. Isso aí tá na constelação, claramente, a gente vê isso todos os dias, em todas as constelações. A Lourdes colocou aqui, então deixar de lado é muito difícil, a gente não tá falando pra deixar de lado. Não é deixar de lado, gente, é aceitar. Sim. Aceitar sem julgar. Deixar de lado assim, deixar de lado assim, ficar tentando resolver. Você não pode resolver. No caso da mãe, vai ver dói muito. Ok, mas aqui, a sua mãe escolheu essa relação.
Ela tá ali, você não sabe os motivos dela. Às vezes ela ficou casada, ou é ainda casada com seu pai, para sempre. Quem é você para interferir nessa relação? Se eles estiveram juntos, se eles ficaram juntos, deixa o relacionamento deles com eles. Você apenas aceita tudo que foi do jeito que foi. E a gente pode trabalhar isso, né? Na terapia, na constelação. Na terapia. Agora eu acho que vai encerrar. São 8h32. Nossa Senhora. Ah, meu Deus. Ô, gente, querendo entrar em contato conosco, entra aqui no Instagram. Se quiser chamar da Lili, me pede. A live vai ficar salva. Um abraço. Meu Deus, acabou. Quero fazer outra. Pois é, eu sabia que ia render para outra. O casal aí que se formou, eu quero notícia. Coraçãozinho. Eu não tô parecendo